Até que enfim eu posso ancorar esse programa. Seja muito bem-vindo ao Quatro em Pauta. Para você que está nos seguindo, curta o Quatro em Pauta, compartilhe o Quatro em Pauta, ativa o sininho, se inscreve no canal, vem com a gente no chat, nesse belo bate-papo. Hoje, com os meus amigos aqui, fico extremamente feliz de gravar com o Aguinaldo Oliveira, um grande amigo, palestrante fantástico, com a Ju Ferreira, uma mulher inspiradora que inspira as mulheres, mas também inspira nós homens. E o meu grande amigo Irineu Toledo, um amigo que o Quatro em Pauta me trouxe, uma pessoa que é um prazer conviver. Seja muito bem-vindo, Irineu, novamente aqui na sua casa, Quatro em Pauta. Recíproca verdadeira, como falava antigamente. Legal, legal. Hoje a gente vai ter muita coisa boa para a gente conversar aqui. E eu vou lhe dizer, meu amigo, vou começar agora com o quadro mais esperado do YouTube brasileiro, que é o Concordo ou Discordo. Solta a vinheta, Vini Lombardi. Voltamos agora com o Concordo ou Discordo. E eu vou mandar essa pergunta já diretamente para o Irineu Toledo. Tudo bem? Tá bom. Ok. Tá. Qual é a tendência do mercado de trabalho para os 50 a mais? Você já começou complicando a minha vida. Bom, esse é o grande tema, né? De um lado, a gente tem a revolução tecnológica, a inteligência artificial, absorvendo muitas competências das pessoas, né? Já que depois do braço, agora também nossa capacidade lógica. Junto com isso também, absorção de trabalho, ou seja, diminuição de oportunidades. Né, com gente entrando no mercado, gente querendo manter os seus postos. Junto com isso também nós temos uma tendência demográfica que é o aumento de pessoas com mais de 50 anos de idade. Já somos mais de 54 milhões no Brasil. Então... 4 milhões e um aí que eu fiz 50 esse ano. Você está nos 50 a mais aqui já, querido. Pois é, eu gosto muito desse negócio do mais, né? Você sabe que tudo que eu faço tem o mais, rádio positivo é mais. Mas, enfim, eu acho que as oportunidades estão aí, a gente está quebrando, acho que durante alguns anos já, essa ideia de que a pessoa, a partir dos 40, não serve mais para o mercado de trabalho como a gente tinha até 30 anos atrás, pessoas com 40 anos já eram velhas. Tem ainda um pouco disso, mas isso está acabando, por quê? Ninguém mais usa a força do trabalho, é a capacidade de se relacionar, é a experiência, e a tecnologia facilitou a vida de todo mundo. Então, uma pessoa interessada, uma pessoa atualizada, uma pessoa que estuda, tem uma série de atividades que ela pode exercer. Não aquelas antigas, porque hoje as demandas são outras, mas qualquer pessoa disposta, interessada, que aprende e aplica, ela pode ser absorvida pelo mercado de trabalho, mas tudo vai depender dela. Eu sei que pintam os grilos aos 50 anos, para o homem, para a mulher, em relação à sua própria potência para a vida. E o mercado de trabalho é um pouco exigente, então tem que lidar com esse autoconhecimento e dizer, não, eu tenho um espaço para ocupar, o mercado está favorável, você tem condições de atuar aos 90 anos de idade se você estiver lúcida, se você estiver lúcido, porque você trabalha com inteligência, com tecnologia. Então, independentemente de áreas, eu vivo acompanhando essas listas, as profissões, mas não é isso, vai ter atividade. Quem tiver disposição, atualizado, com conhecimento para aplicar imediatamente, o mercado, você sabe como é que é, a empresa gosta de gente que produz, gente que entrega bem, então isso hoje favorece as pessoas acima de 50. Eu acho que é bem por aí, falando assim, com a minha visão, né, com a minha utopia e a minha crença de que as coisas vão ser melhores. Boa. Meu amigo, quem você quer ouvir, porque obviamente você, sendo essa pessoa fantástica que você conseguiu 3 concordos, né? Então, quem é que você gostaria de ouvir agora? Eu vou ouvir a Ju, porque ladies first sempre, entendeu? Isso aí, a gente mantém o modelo elegante, cavalheiro que somos.
Ô, Ju, a gente sabe que tudo isso exige muita acomodação, já que a gente está nesse assunto. Você concorda que a gente pode ter no mercado de trabalho a diminuição de horários para absorver pessoas, já que a gente vai ter máquinas aí que vão trabalhar? Então, isso será que vai dar para a gente uma condição de vida melhor, trabalhar menos e aproveitar e expandir a nossa consciência para as outras áreas e outros conhecimentos? Olha, só perguntas profundas, e eu aqui achando que eu ia só responder sobre os 50 a mais. Mas Desculpa. eu acho o seguinte, então, falando rapidinho sobre eu acho que essa questão que o Irineu levantou é excelente, é uma questão que tem tudo a ver com o aumento de profissionais com mais de 50 anos no mercado de trabalho. Acho que hoje em dia a gente tem novas tecnologias chegando, a gente tem aí o aumento de posições ou de trabalhos, né, de atividades sendo ocupadas por máquinas ao invés de humanos, né? Então, algumas empresas têm posições de atendimento com robôs, algumas empresas estão começando a usar a inteligência artificial para fazer um monte de coisa, inclusive verificação de contratos, coisas que advogados faziam, coisas que o pessoal do administrativo fazia. Então, tem muita posição, né, de trabalho sendo ocupado por máquinas, o que pode gerar um aumento da pressão pelo desemprego, mas também pode gerar uma revolução aí nessa questão do aumento de consciência e mudança nesse modelo, né, e nesse paradigma do trabalho. Pessoal, concordem ou discordem de mim, porque senão começa a ficar aqui que eu não sei o que falar. Eu preciso que alguém vá discordando de mim para eu saber, estou no caminho certo aqui. Bom, tudo bem. Eu acho que isso pode trazer essa mudança, sim, do paradigma. Então, tem até uma entrevista que eu vi hoje, muito legal, que é com aquele Harari, que é um cara que escreveu... fala aí o As nome dele. 21 lições para o século XXI, Lições para o o século Homo XXI. Deus O e cara é o incrível, só que Sapiens. só para inglês, mas ele fala bastante sobre essa questão, que isso daí vai chegar, isso que o Irineu está falando, vai chegar, mas não para todo mundo. E esse que é o problema, o grande problema e a grande pressão do nosso novo século é que a gente tem um percentual aí, uma galera que está num espaço mais privilegiado, que vai ter diminuição no número de horas de trabalho, que vai mudar modelo de trabalho do híbrido para o home office, etc., mas isso não vai chegar para todo mundo. Então, acho que o grande ponto vai ter, mas para todo mundo? Talvez não. Como é que a gente faz para chegar para mais gente e para isso conseguir impactar a vida de mais pessoas? Acho que essa que é a grande questão que eu te devolvo aí, Irineu. Agora, falando sobre o mercado 50 mais, só para falar um pouquinho, eu estava conversando com um amigo meu, que eu amo de paixão, inclusive, o Gui Rangel, se estiver assistindo, beijo para você, e ele estava me falando sobre que nesse ano o número de pessoas 50 a mais no e-commerce foi o maior percentual entre todas as faixas etárias, foi o percentual de pessoas 50 a mais. Até então, era o percentual de pessoas de 25 a 40 anos, ou então de 35 a 50 anos, na verdade, era anteriormente. E esse ano, a primeira vez, foi a faixa etária de mais 50 anos. O que quer dizer que as pessoas já estão conectadas, já estão na internet. Não dá mais para falar que as pessoas de 50 anos ainda precisam entrar na parte tecnológica. As pessoas já estão conectadas. A revolução aí, a revolução dos 50 a mais está chegando. Ainda mais agora que o Aguinaldo chegou nessa faixa etária, então essa revolução tá virando. Para reforçar o time, para mostrar que esse time é bom. Exato, vai virar uma revolução de tsunami e isso daí vai ter muito impacto no mercado de trabalho, é o que eu penso. O Aguinaldo duvidou em algum momento, falou talvez ali. Onde é que estava o seu talvez, Aguinaldo? Bom, vamos lá, vamos ver as telinhas então aí para eu poder falar com vocês. Eu tenho muita concordância, né? Todo mundo concordando bastante aí, né? Então, algumas coisas que eu não concordo. Eu não entendo que tecnologia gera desemprego. Definitivamente, tecnologia não gera desemprego. Ela troca o emprego de lugar. Ela gera o desemprego daquele cara que não aprendeu a fazer diferente. Por exemplo, isso é fato. Olha, o cara,
ele cortava cana, tinha 80 pessoas que cortavam cana, de repente entrou uma máquina que com um cara que opera aquela máquina, corta todo aquele mesmo pedaço de chão que tinha cana, com muito mais segurança, sem acidente no trabalho. 79 pessoas perderam emprego, talvez até 80 perderam emprego, nenhuma delas sabia dirigir a máquina. Só que gerou-se emprego em tecnologia muito mais do que ali no corte de cana. O problema é que aqueles caras lá, como eles não tiveram educação, como eles não foram desenvolvidos, como não houve aquilo que a gente falava semana passada, no programa da semana passada, empresas que incentivaram pessoas a aprender, aqueles caras ficaram desempregados, mas não é que diminuiu o número de vagas. Tá? Se você pegar, por exemplo, o tempo da máquina de escrever e comparar com o tempo do microcomputador, qual é que gerou mais emprego na cadeia toda? A tecnologia, ela gera emprego ao invés de gerar o desemprego. O problema é que o sujeito tem que aprender. É que nós vivíamos até certo ponto numa cultura onde o cara estudava até determinado lugar. Até a 8ª série, até o terceiro ano do ensino médio, até a faculdade, e hoje não tem mais até. Hoje ele tem que continuar aprendendo, não estou nem dizendo estudando, mas aprendendo para o resto da vida, porque até aquilo que ele era especialista em fazer muda o jeito de fazer. E para ele poder evoluir, ele continua aprendendo. Aí você vê aquele senhorzinho de 65, 70 anos que ainda trabalha como porteiro numa empresa, fazendo tudo através do software que a empresa oferece para ele fazer. Ele já não é mais o livro, não é mais o cara crachá, hoje é digital, ele sabe operar o sistema. Então, na realidade, tem muito lugar para os 50 mais, desde que esse cara que é 50 mais entenda que a experiência que ele teve no passado serve para ele aprender como as coisas funcionam, mas não necessariamente para ele continuar fazendo do mesmo jeito que ele fazia sempre. O grande lance é que as pessoas acham que a experiência ela supera a inovação. E, na realidade, a experiência só supera a inovação quando a experiência diz para o cara o seguinte, olha, inove. Tá? Aí eu vou deixar... O Irineu perdeu a tela aí. O que aconteceu, Irineu? Você concorda ou discorda? Você está no talvez? Você falou para ele era tão absurdo que ele resolveu nem comentar. Não, eu concordo numa frase e discordo da outra. Vamos só colocar na tela se vocês fecham comigo, concordando ou discordando. Irineu? Eu vou passar a palavra para o Kleber de qualquer forma, né? Não, Irineu. Caramba. Boa, zero a tela. O Irineu discordou, tá tudo certo. Mas vamos lá, Clebão. Vamos zerar Guinaldo, a tela para todo mundo. Eu acho que, basicamente, quase tudo que vocês vêm falando aí é muito difícil discordar. Porque nós estamos falando um pouquinho das nossas percepções, um pouquinho do que tem alguns estudos dizendo, mas eu acho que vai ter muito mercado para 50 mais. É necessário que tenha mercado para 50 mais, porque a nossa legislação exige que as pessoas trabalhem até os 65, minimamente. Então, vai ser necessário gerar esse posto de trabalho, porque senão nós vamos ter um problema na nossa economia, porque a população de 50 a mais cresce cada vez mais e é necessário que esse cara vá para o mercado de trabalho. Mas também concordo com o Aguinaldo, é necessário que o pessoal dos 50 a mais, que obviamente não é da geração tecnológica, comece a entrar num ciclo de aprendizado. E para entrar nesse ciclo de aprendizado é necessário quebrar algumas crenças que foram colocadas na nossa cabeça no passado, dizendo que depois de uma certa idade, aquela conversa antiga, burro velho não pega marcha, né? É isso aí? Quebrar essa crença, cara, isso não é real. Entende? Há estudos na psicologia que diz que os neurônios que vão morrendo conforme a gente vai ficando mais velho são neurônios inativos. Que o número de neurônio ativo de um jovem e de um senhor é muito similar. Então, as pessoas mais velhas, ela tem a mesma capacidade de aprendizado, ela precisa quebrar aquela crença. Eu não tenho mais idade para isso. Então, se você está nos 50 a mais, o que eu posso lhe dizer, se é possível te dar um conselho, um garoto jovem como eu, se é possível te dar um conselho, quebre essa crença de que você não tem mais idade para isso e se permita experimentar coisas novas. Se permita experimentar a tecnologia, novos conhecimentos, novas habilidades, que talvez
você, inclusive, encontre felicidade nessa jornada de aprendizado, mesmo depois dos 50 a mais. Vou parar, porque está todo mundo concordando. É Era muito boa para legal parar, mesmo. Muito bom. O que você me fala, Ó, Irineu? não, eu digo o seguinte, até juntando aí um Aderem as pouquinho do telas o que restante. o Aguinaldo falou e tal, não adianta ter, estatisticamente, vai diminuir o número de postos em todas as áreas. Então, vão surgir novas áreas, é claro. Então, do ponto de vista do indivíduo, ele tem que procurar se aparelhar, se instrumentalizar, querer trabalhar, ter o propósito de trabalhar, não até os 65, até o fim da vida. Por isso que vocês estão dizendo aí do long life learning. Olha, você vai ter que trabalhar e vai poder trabalhar porque isso deixa você mais saudável, mais feliz. Esse é o mote da gestão humanista que a gente tem. Ao mesmo tempo, nós temos uma questão de regulação, como lembrou a Ju, do Estado, como é que vai resolver a nova carga horária, um novo modelo, nova forma de entrega, diminuição de tempo. Isso aí, futuristas estão dizendo, desde os anos 60, que o ideal seria a pessoa trabalhar 15 horas por semana já agora. E a gente está assistindo isso. É claro que é difícil assistir o presente, a interpretar o presente. A gente consegue intuir um pouquinho daqui 20 anos. Mas é importante que o indivíduo tenha essa certeza. Eu tenho que estar aparelhado, eu tenho que estar atento, atualizado com a leitura do mundo. E aí as coisas estão mudando ao mesmo tempo que eu, pessoalmente, ajo em relação ao meu futuro, aí está a minha futura habilidade, eu também exijo, do ponto de vista do Estado, das políticas públicas, para que exista essa acomodação, porque aí é aquilo que todos nós vamos concordar. Trabalho é a única e mais sadia e mais importante forma de distribuição de renda. Então, é claro que os futuristas também falam, vai ter renda mínima lá na frente, porque é isso aí, nós alcançamos esse estágio. Mas a pessoa não precisa só ter dinheiro, ela precisa atuar, ela precisa existir socialmente. Então, o cara de 50 anos mais, 60 anos mais, eu posso dizer isso porque eu tenho todas essas idades aí. Eu estou do alto do meu 63 e sou uma criança e estou muito interessado na vida nesse restinho que eu tenho. E vou fumar essa vida até a última ponta, porque eu estou interessado, eu estou curioso. Então, esteja presente nas questões do seu tempo, no trabalho, para que você se divirta com essas descobertas, aprendendo coisas novas. Isso vai fazer você manter essa virilidade intelectual, como diria o Salvador Dalí, para você estar permanentemente em estado de ereção intelectual. É assim que a gente vai. Boa, boa. A Aguinaldo. ereção intelectual eu vou Aguinaldo deixar... não, a Ju, né? Ladies first. Galera, olha só, eu concordei com basicamente tudo que o Irineu falou aqui. Vou deixar a ereção intelectual de lado, porque nem vou entrar nisso, senão o Irajá já vai falar que eu venho lá com o meu feminismo de novo, mas tudo bem. Já que somos todos jovens aqui, talvez a gente não esteja assim entendendo aqui os desafios do pessoal 50 a mais. E eu acho que assim o objetivo que eu teria aqui com vocês de trazer essa pergunta é a gente realmente conseguir tocar esses desafios, porque assim, eu concordo com isso que o Irineu falou, que o Aguinaldo falou, sobre essa questão da constante atualização, que a pessoa precisa querer, etc. Mas eu também acho que existem desafios a esse aprendizado hoje, né? Hoje a gente tem poucos cursos de especialização que são focados ou que são inclusivos para as pessoas que estão aí nessa faixa de idade de 50 a mais e etc. Então, eu acho que se você já não está imerso nesse mundo da tecnologia e da transformação digital, pode ser que você fique excluído. Então, assim, vão ser... Quando o Aguinaldo fala que a tecnologia não gera desemprego, ela gera uma mudança de lugar dos postos de trabalho. Mas se hoje você não tem pessoas que conseguem ocupar esses novos postos de trabalho, você tem a consequência de um desemprego. Você tem a consequência de um desemprego. Porque hoje você tem um trabalho que não existe e tudo bem, as pessoas estão lá fazendo os trabalhos que elas já conhecem, etc. Agora você não tem mais esse posto de trabalho e a pessoa precisa começar a fazer outra coisa. Então, será que essa pessoa está preparada para isso? Ela realmente já teve
capacitação, vai conseguir ter experiência, alguém vai conseguir contratar ela sem experiência para essa posição, e ela vai conseguir ocupar esse posto de trabalho? Pode ser que não. E nesse caso, sim, eu acho que é gerado, sim, um desemprego, ainda que momentâneo, e ainda que isso possa ser resolvido e equacionado no futuro. E aí, o que eu tenho para dizer também é para as pessoas que são empresárias e dizer que se você tem uma empresa e você tem um posto de trabalho e você tem a oportunidade de contratar uma pessoa de 50 a mais, contrate. Porque não só essa pessoa vai trazer para a sua empresa diversidade de pensamento, diversidade de ideias, porque diversidade não é só contratar pessoas negras, não é só contratar mulheres, não é só contratar pessoas com deficiência, é também contratar pessoas de diversas faixas etárias, que tenham vivido diversos momentos históricos e tenham diversos tipos de experiência, e também contribua com a sociedade, até porque essa galera, com certeza, em algum momento vai ser o seu público-alvo da sua empresa. Então, eles são também o seu cliente potencial. Então, é isso que eu tenho para dizer. Eu acho que existem desafios, mas nós, como empresários, podemos ajudar esses desafios a serem vencidos. Como? Contratando uma pessoa 50 a mais, ainda que ela não tenha toda a experiência necessária e ainda que ela não tenha toda a formação necessária, empresário, ajude a formar esse profissional. Estou bem. Vai, Ju, quem que manda agora? É você, Aguinaldo. Discordou de mim aí, um pedaço do negócio. Eu discordei. Eu ia terminar discordando de você para dar a característica de que eu discordei da maior parte, mas daí você falou essa coisa maravilhosa no final aí, que eu falei assim, cara, apaga o meu discordo, né? Não que apaga que eu discorde de você daquilo que você falou, mas eu falei assim, ela merece um concordo, porque realmente existe ainda um preconceito em relação à contratação de pessoas mais veteranas. Esse preconceito era intensamente maior nos idos de 2010 até 2014, 15 mais ou menos, e esse preconceito ele começou a ser quebrado em função de algumas coisas que aconteceram naquela época. Bom, primeira coisa, existem vantagens e desvantagens em relação ao profissional 50 a mais. A vantagem que ele tem experiência. A desvantagem que ele tem experiência. Porque a experiência ela pode ser positiva ou negativa. Positiva quando ele usa aquela experiência de forma inteligente para saber que ele tem que mudar sempre. Que o mundo mudou, quando ele percebe que ao longo desses anos, né, em que ele está no mercado de trabalho, nada é como era antes, então ele usa a experiência dele positivamente. Quando a experiência dele é uma coisa que ele não quer abrir mão, como quem diz assim, eu sempre fiz assim, sempre vou fazer assim, sempre deu certo, sempre vai dar certo, vai continuar dando certo, essa experiência é o pior karma que ele pode carregar. É melhor não ter. E quando a gente fala assim entre experiência e inovação, o que é mais importante? A experiência só é mais importante do que a inovação quando essa experiência manda inovar. Porque o veterano ele pode aprender tudo aquilo que o jovem sabe em relação à tecnologia, em relação às novas ferramentas. Eu gosto muito dessa fala do Kleber, que mostra do número dos neurônios. Tá? Então, mas você pode continuar discordando de mim aí, tá? Eu acho que o veterano ele tem uma vantagem em relação ao jovem, que ele pode aprender a tecnologia. E aonde que o jovem tem vantagem em relação ao veterano? É que o jovem ele não tem passado para se amarrar. O veterano ele foi tão, sabe, artilheiro, ele foi tão forte em determinado momento da vida dele que ele fica nostálgico e ele quer se amarrar àquele passado, que é um passado que não existe mais. E isso é um grande problema. Tá? É um grande problema. Então, o veterano, quando ele se desamarra do passado e quando ele olha para frente, ele se torna um cara fodão. Por exemplo, vê a Leila Navarro, que esteve aqui com a gente há 2 semanas atrás. Olha essa mulher com 70 anos de idade falando sobre tecnologia, sobre metaverso. Cara, o que um jovem ganha dela? Nada. Ela está totalmente antenada. Né? Mas o que ela ganha do jovem? Porque além dela ter toda essa situação antenada, ela ainda viu muitas décadas, né? Ela viveu por 7 décadas já, que ela já passou, e ela sabe como que o mundo era. Aquilo que os caras leram no livro de história, ela viveu. Ela só tem vantagens. É tudo positivo. Outra coisa que eu quero dizer também aqui, que eu anotei.
Sobre a diminuição de horas, eu tenho muita dúvida em relação a isso. Eu acho que não é a questão de horas, porque eu acho que no futuro a gente não vai mais vender horas, sabe, para o mercado. No futuro a gente vai vender resultado. Aliás, hoje eu já acho que a gente não vende horas. É que tem algumas pessoas que ainda compram horas. Mas a frase que eu gosto de dizer é o seguinte: você não ganha para trabalhar, você ganha para dar resultado. Algumas pessoas ainda acham que ganham para trabalhar. Então, esse negócio de número de horas eu acho irrelevante. Eu acho que renda mínima, como algumas pessoas falam, vai ter que ter um sistema de renda mínima. Acho irrelevante. Não faz sentido a tecnologia produzir alguma coisa, sendo que as pessoas que consomem não têm dinheiro para consumir. Então, obviamente que a tecnologia não vai chegar nesse ponto, simplesmente porque não é interessante para ela. A saga de Frankenstein, sabe? O monstro vira contra seu construtor. Não vai acontecer, simplesmente porque o empreendedorismo vai criar novas formas da gente poder consumir. O mercado vai se criar, né? E a última coisa que eu queria dizer, eu não lembro quem foi que comentou aí alguma coisa a respeito de... Eu esqueci até o assunto, mas enfim, eu anotei aqui, lei da oferta e da procura. O que acontece? A gente tem uma coisa que é a lei da oferta e da procura. Na realidade, o trabalho do veterano vai ser gerado pela competência dele. À medida, o mercado voltou a contratar pessoas da geração X quando ela percebeu que veio uma crise mundial e as gerações mais jovens eram mais instáveis emocionalmente. Aí começaram a buscar os mais velhos. Os mais velhos não estavam tão antenados, mas eles tinham estabilidade emocional. E aí eles oferecem. Cada um oferece aquilo que tem. Equipe diversa, como diz a Ju, fantástico. A melhor coisa que você pode fazer na sua empresa é ter uma equipe diversa, porque daí você tem jogador... É a mesma coisa, você tem só atacante no seu time. O que acontece? Vai tomar gol pra caramba. Você tem só defensor no seu time, não toma gol, mas também não faz. Você tem que ter o ponta, o zagueiro, o meio-campo, o marcador, tem que ter o cara rápido, tem que ter o cara que vai ficar no banco também, e assim por diante. Então é isso aí, gente. 3 concordo. Printei a tela. Guinaldo. Tudo bem que eu só concordei com o finalzinho, mas ok, né? Mas aí que tá. Qual a parte que eu printei? Zero a tela, Guinaldo, você é 50 a mais mesmo, meu amigo. Tem que ter o ponta. O ponta. Faz 200 anos que o futebol não usa mais o ponta de lança, amigo. Não falei ponta de lança, é ponta direita e ponta esquerda. É o ala. Atualmente é o ala. Nada. Ponta de lança é o lançador. Pessoal, eu quero encerrar esse debate agradecendo vocês enriqueceram muito meu conhecimento, porque eu confesso que eu não sou tão estudioso quanto vocês, apesar de ter muitas convicções e, obviamente, buscar algumas leituras, mas vocês me enriqueceram intelectualmente, e eu quero finalizar, porque acho que sou eu que finalizo. Se eu estiver deixando alguém sem uma fala, me corrija agora, dizendo o seguinte: quando eu estava no meu colegial, eu sempre estudei em colégio público, tinha uma mulher de 56 anos, que eu achava uma senhora, e ela se formou no 3º colegial comigo e foi prestar vestibular e entrou para a faculdade de psicologia, e eu era encantado com a Carmen, com a força de vontade dela, etc. e tal. A grande questão é que ela era exceção na minha sala, e a minha sugestão para os 50 a mais que estão aqui: busquem conhecimento e façam com que as exceções se tornem regra. E só assim a gente vai poder conviver em um mundo cada vez mais saudável, onde vai ter espaço para todo mundo. Espaço para todo mundo. Aliás, sempre teve. A escassez não é da natureza humana. Nós vivemos num mundo abundante e vai ter espaço para todo mundo. O que é necessário? Que a gente continue se adaptando às mudanças que o mundo promove. Seja eu, quando eu tiver nos 50 a mais, ou seja qualquer um de vocês que já estão nos 50 a mais. O mundo está mudando. Vem com a gente e muda. Vem para o 4 em Pauta. Vini Lombardi, chama a vinheta e vamos embora para o próximo bloco. Voltamos ao nosso 4 em Pauta, agora no quadro Sim ou Não. A conversa do Concorde e Discord está fantástica. Se você não viu, assim que terminar de assistir o programa, volta lá. Antes de voltar lá, clica no sininho, se inscreve no canal,
Comenta no chat se você concorda, se você discorda, se você é 50 a mais, se você é 40 a mais, 60 a mais. Aqui no 4 em Pauta tem espaço para todo mundo. Seja bem-vindo ao Sim e Não. E eu já vou puxar a primeira pergunta. Aguinaldo, essa pergunta vai para você, porque agora eu quero um pouquinho de polêmica nesse programa aqui, que está um 4 em Pauta do amor. Então, eu quero um pouquinho de polêmica aqui. A pergunta é, a gente já pincelou ela no primeiro quadro. E eu vou perguntar para você, de propósito, essa pergunta da Juliana Menezes, de São Paulo. Obrigado pela pergunta, Juliana. No futuro, trabalharemos menos? Então, vamos lá. Coloquem na tela. Surpreendeu? Porque lá atrás eu falei para vocês que eu não concordava com esse negócio de menos horas. Eu não concordo com essa questão de que a pessoa tem que trabalhar menos horas por imposição da lei. Eu não concordo que a lei venha impor que haja menos horas, pensando que com isso vai gerar mais emprego. Não é assim que gera emprego. Você gera emprego gerando mercado, você gera emprego crescendo, fazendo com que a economia cresça. Então, eu acho que no futuro, nós sim vamos trabalhar menos, porque nós vamos ter mais ferramentas. E é simples, a gente constrói as ferramentas para fazer aquilo que a gente não quer mais fazer. Então, cada vez mais, a gente vai precisar trabalhar menos para poder dar conta das demandas que a gente tem. Tá? Então, é essa a minha resposta. Alguém quer comentar? Eu queria comentar só uma coisinha aqui, tá? Que é a questão da lei, tá? O negócio da lei. Porque eu acho o seguinte, eu acho que assim, a gente aqui tá falando, eu acho que a gente vai trabalhar menos, eu concordei super com você nisso, mas eu acho que existe uma necessidade de se falar sobre inovações na lei. Porque a gente comentou aqui na semana passada sobre a CLT, e a CLT, independentemente se a gente tem mais ferramenta, menos ferramenta, se tem mais coisa para fazer, mais automatização, menos automatização, são 40 horas, né? 44 horas semanais na CLT, não é isso? Então, é isso por lei. Então, mesmo que você tenha um monte de automatização, que você possa trabalhar menos, porque a máquina esteja fazendo coisas por você, ainda assim existe isso. Então, a menos que a gente tenha uma evolução também da lei, a gente vai ter uma trava nessas questões de trabalhar menos no futuro. É o que eu penso. Perfeito. Próxima pergunta. Kleber, espera aí, eu ainda quero falar, só para finalizar o que a gente... Perdão. É que eu achei que você ia falar ainda, porque você colocou não. Mas eu concordo com a Ju que a CLT é ultrapassada. Mas a CLT, em nenhum momento que ela coloca 44 horas mínimas, ela coloca 44 horas máximas. E existem algumas profissões que são menos horas, sim, tá? Conforme convenções coletivas. A própria você pode contratar uma pessoa com menos de 44 horas, independente de convenção. O que eu quero dizer é que eu não concordo que lei consiga controlar esse tipo de coisa. Você sabe, não adianta você colocar uma lei feita lá na Constituição, na CLT, nos direitos do trabalho, sei lá onde, você não supera leis naturais, como, por exemplo, a lei da oferta e da procura. Você não vai quebrar a lei da natureza com lei jurídica. O que você tem que fazer é melhorar o mercado para que esse mercado traga menos necessidade de horas e, consequentemente, a pessoa comece a vender capacidade, entrega, intelecto. É isso que a gente está pensando. Tá? E tem uma questão para reforçar, então, porque a última reforma da lei trabalhista também permite esses acordos, né, entre partes para se fazer um outro modelo além, extra CLT, né? Parcialmente, libera parcialmente. Mas a última coisa que eu queria falar, Ju, é o seguinte: se a CLT exige uma determinada coisa que está em contrapartida com aquilo que é possibilidade da maioria das empresas do mercado, o que a maioria das empresas do mercado faz? Simplesmente não cumpre a lei. Então, não é lei que controla o mercado. Haja vista que no programa da semana passada a gente discutiu pejotização. O que acontece? A CLT não atende mais a demanda do empresário, o que ele faz? Pejotiza. Ponto. É isso. Ok. Partimos para a próxima pergunta, zerem as telas. A Ju ficou com um monte de vontade de falar.
E eu acho que sugiro que a gente comece a Super! constituir mais pautas para a gente continuar debatendo, senão a gente não sai daqui nunca mais. Vou fazer Claro, a segunda pergunta, e essa eu vou fazer para você, Ju. vai. Você apoia a ideia de times autogeridos? Essa pergunta vem do Beto Prates, de Belo Horizonte. Vai lá, vai na tela. Não, eu apoio, sim. É que tem situações, né? Olha, eu acho que está todo mundo aqui apoiando times autogeridos, né? Eu acho que, conforme a gente vem nas últimas semanas discutindo bastante essa questão de inovação, de tecnologia, de como o mercado de trabalho mudou, então aquela coisa hierárquica que vinha um chefe, te passava uma lista de tarefas e você tinha que cumprir aquela lista de tarefas naquele prazo. Isso vem acabando, vem chegando ao fim. Então, o que vem substituindo isso é você se autogerir, então, gerir seu próprio trabalho, você ter uma equipe que você colabore, que essa equipe também gerencie, né, e faça essa gestão ali dentro da equipe de quais são os resultados que se quer entregar. Então, uma das coisas que eu mais concordo com o Aguinaldo quando ele traz aqui é essa questão de que a gente cada vez mais vai começar a vender no nosso trabalho o resultado que a gente entrega. E o time autogerido nada mais é do que isso. Se você entrega um bom resultado, não faz muita diferença que horas você trabalha ou como você se comunica, se é por qual tipo de mensageria, se é por reunião presencial. Você está entregando aquilo que a empresa precisa. Ok, alguém quer comentar? Quero fazer um pequeno pitaco, eu concordei com tudo que a Ju falou. Quando eu botei o talvez aqui na brincadeira, sei que nem tem talvez, mas só o seguinte, a gente não pode esquecer de ensinar. Porque tem algumas pessoas que confundem times autogeridos com time autossuficiente. Nunca o time é autossuficiente. A gente precisa continuar treinando, ensinando, dando condições para aquele time poder se autogerir. Ótima observação, Aguinaldo. Eu também queria comentar que a gente está num momento muito importante da gestão, onde as pessoas conectadas a um propósito pessoal e o propósito da organização, elas muito bem afinadas com isso, dentro da mesma página, elas produzem um grande resultado com liberdade, com comprometimento. Isso tem fortalecido muito as organizações, porque as pessoas se sentem protagonistas, atores, né, das mudanças, atores do desenvolvimento, da inovação. Então, todo mundo se sente dentro da responsabilidade, do compromisso, claro, de entrega, e do comprometimento com aquilo que a gente tem como um propósito grande da organização. Então, se empoderar as equipes é muito importante. Boa, boa. Partimos para a terceira pergunta. E essa pergunta, zerem as telas, por favor. Obrigado. A pergunta vai para você, Irineu Toledo. Opa! Existe espaço para a espiritualidade no mercado de trabalho, considerando o Estado laico? Essa pergunta vem do Hugo Tadeu, que está sempre com a gente no chat. Essa pergunta, acho que cabe todo mundo dar um pouquinho de opinião. Então, vou pedir para que todos coloquem na tela, e aí o Irineu vai colocar por último. Pois é. A pergunta aí é uma pergunta bastante interessante para esses tempos. Espera aí, Irineu, só um pouquinho. Calma. Antes de você responder, vamos colocar aqui, ó. Vai lá, Irineu. Pois é, essa pergunta é interessante. Coloca na tela antes. Coloca agora na tela. Perdão, eu fiquei te interrompendo, mas só para a gente seguir aqui, conseguir colocar graficamente. O protocolo. Isso. Agora sim, Irineu, não te interrompo mais. Pois é, essa pergunta é interessante e importante. Tem que observar que Estado laico é uma coisa que é o direito de qualquer pessoa no país professar sua fé, onde quer que esteja, a liberdade que ela tem de fazer isso. A espiritualidade dentro das empresas, ela está fora desse ambiente religioso de denominações. É o reconhecimento das organizações que pessoas têm sensibilidades, pessoas não são máquinas, pessoas se conectam através de um valor que transcende aquele objetivo que elas têm ali na organização de produzir, de trazer lucro e resultados. Então, você vê que hoje as organizações estão todas voltadas para pessoas, porque pessoa
é uma coisa muito grande, é uma coisa muito importante. Quando você fala de espiritualidade dentro da empresa, você não está falando de religião, você está falando como é que a gente vai além, como é que a gente conecta um sentido para a empresa que se conecta com o sentido das pessoas que estão ali unidas. Então, separa a espiritualidade de religião, porque a espiritualidade, filosoficamente, dentro da corporação, ela tem o sentido de dar valor para as pessoas e aquilo que transcende aquilo que eu faço. Sabe quando a gente fala de propósito nas organizações? Não é o que eu faço, é por que eu faço. Então, a gente está vivendo um grande momento da gestão, e essa pauta foi para dentro das empresas, como foi a pauta da filosofia, porque é o sentido que a gente dá para tudo aquilo que a gente faz. Isso é a espiritualidade. Então, cabe sim nas organizações o tema espiritualidade. O Estado laico é outra coisa, é você professar lá fora a sua religião e manifestar isso do melhor jeito possível, e todo mundo tem que te respeitar porque é lei. Fala, Ju. Olha, eu concordei bastante com o que o Irineu falou. Eu acho que essa questão, eu acho que a grande questão sobre espiritualidade nas empresas, quando eu ouço essa pergunta, são pessoas me perguntando com relação a serem forçadas a professar ou a fazer alguma coisa que não vem do seu coração. Então, sei lá, tem empresas que têm lá um santinho e etc., e seguem uma religiosidade, e de repente aquilo não fala com a minha fé. Mas se você falar de espiritualidade como fé, como a crença em algo maior, e aquilo te conecta, te engaja inclusive com a empresa, te engaja com o propósito da empresa, te engaja com os clientes daquela empresa, isso faz com que você seja um colaborador melhor, um empresário melhor, faz com que você realmente atenda mais às demandas do mercado, porque sim, as empresas atendem pessoas, e pessoas estão cada vez mais conectadas a um propósito maior, a uma fé, alguma coisa que une a gente, né? Une a humanidade, une a sociedade. Então, eu acho que faz todo sentido. O que não rola é você ou quebrar essa questão do Estado laico e forçar alguém a professar ou fazer alguma coisa ou ter que acreditar em alguma coisa que não vem do coração. Mas espiritualidade, conexão, é o que a gente está fazendo aqui, minha gente. É isso aí. Aldo? Oi. Na realidade, a gente concorda muito, né? O que mudou foi a forma com que a gente viu a pergunta e a forma de responder. Eu tive uma experiência muito forte de trabalhar numa empresa que meio que forçava, não existe outra palavra, qualquer outra palavra que eu venha usar, ela é mais forte que essa ainda. Forçava seus colaboradores, parceiros, franqueados, a seguirem uma determinada religião. Não estou nem falando espiritualidade, estou falando religião. Forçava. Não de uma forma, se perguntar, você está forçando? Não, imagina, eu estou só tentando mostrar para você o caminho. Mas estava forçando, porque assim, quem se declarava numa determinada fé tinha caminhos abertos. Quem não se declarava era sempre colocado para o lado como se não fosse um ser confiável, né? Como se aquilo determinasse o fato de você ser confiável ou não. Lembra a semana passada que eu falei a respeito de você dizer assim, eu não gosto do fulano porque ele torce para um outro time, porque ele tem uma outra visão política? Inclua religião. As pessoas não gostarem da outra porque a outra tem uma determinada religião diferente. Então, eu acho que a empresa ela deveria ser blindada disso, no sentido de não haver nada que ou constrangesse alguém ou que pusesse esse alguém numa situação de exceção. Quer dizer, a gente está numa época em que a gente fala tanto em apoio às minorias. Existem as minorias dentro de um Brasil laico também, as minorias religiosas, aquelas religiões que são mais vítimas de preconceito. Por exemplo, a gente sabe que as religiões de matrizes africanas sofrem muito preconceito. Então, nós temos que tomar um certo cuidado em relação a isso, não só para não deixar pessoas assim constrangidas a ponto delas trabalharem mal, como também para a gente não colocar em xeque
esse tipo de verdade como se fosse uma verdade absoluta, porque, de repente, você tem uma visão e ela tem que ser respeitada, você, dono da empresa, tem uma visão, ela tem que ser respeitada, porque, de repente, você está certo, né, em ter essa visão, mas passou pela sua cabeça que o outro tem uma outra visão e que ela também precisa ser respeitada, porque para ele também está certo. Ou seja, em suma, não existe o certo ou errado, existe a sua forma de enxergar o mundo, né? Então, eu acho que existe espaço para a espiritualidade nesse sentido que a Ju e o Irineu falaram, sabe? A espiritualidade de conexão, de sentimento positivo, de paz, mas não existe espaço para aquela espiritualidade que tem nomenclatura, que tem regras, que tem imagens, que tem, sabe, títulos. Essa eu acho que tem que ser excluída, não só porque nós estamos num país laico, mas, acima de tudo, pelo bom senso. O dogma não pode ir para a empresa, né? O dogma é a lei daquela tradição. A espiritualidade, o que a gente está tentando dizer é isso aí, é a percepção do outro de um jeito muito especial, né? Essa é a questão. Eu enxergo esse tema de uma maneira muito pragmática, por isso eu pus não. Porque mesmo quando você fala a sua percepção sobre espiritualidade, eu não tô discutindo o dicionário, tudo bem? Eu estou falando sobre a tua percepção sobre espiritualidade, como o Aguinaldo disse, pode não ser igual a do outro. Então, quando você abre o tema para uma conversa de espiritualidade, essa conversa tem uma facilidade muito grande para ir para as questões dos dogmas. Entende? Ela tem uma facilidade muito grande. E eu acho que o que cabe dentro das empresas é respeito. Eu respeito aquilo que você enxerga sobre espiritualidade, mas trazer o tema para dentro das organizações, dos negócios, eu acho que não cabe, porque o espaço fica muito amplo para o entendimento do que você chama sobre espiritualidade. E aí você vai para um campo filosófico. Você diz, espiritualidade é conexão, o que a gente está fazendo aqui. Esse é o seu dogma sobre o tema, né? É o seu entendimento, a sua leitura, que pode não ser igual à do dono da empresa que o Aguinaldo trabalhava. Entende? Então, não cabe muito essa conversa, porque você cria um espaçamento daquilo que é o real propósito de uma organização. O real propósito de uma organização é as pessoas entregarem o seu melhor. Então, o que cabe não é, no meu entendimento, de uma maneira muito pragmática, o que cabe é o respeito. Eu respeito aquilo que você pensa e ponto. O que já é um grande desafio, trabalhar no tema do respeito. Trazer a espiritualidade para dentro, cedo ou tarde, eu vou estar tentando impor a minha crença ou a minha fé sobre a do outro. Porque quando eu digo espiritualidade é isso, e eu vou conversar com um protestante, ele diz espiritualidade é aquilo, a conversa já foi para onde não deveria. Cabe para sua casa, cabe para um outro, mas dentro da organização, não consigo ver isso como saudável. Eu queria deixar aqui uma dica para a gente voltar a conversar sobre esse assunto, porque tem tanta coisa para falar. Assim, eu teria muito mais coisas assim, até para concordar, discordar, isso aqui podia muito assim, estender para outras coisas, não concordo, discordo, porque realmente acho que tem esse assunto, é um assunto. A gente só precisa tomar cuidado para não ser cancelado, mas tudo bem. Não, mas a gente aqui, ó, assim, gente, se você não concordar com a gente, só escreve aqui e tudo mais, mas continua acompanhando o Quatro em Pauta, nem que seja para vir aqui falar que a gente é um bando de besta. Mas, gente, eu acho que quando a gente entra num programa como o Quatro em Pauta, onde a gente expõe opinião, né? Porque a gente expõe muitas coisas aqui que são aprendizados, que são teorias, tal. A gente também expõe opinião. E a gente respeita, né? Olha só que interessante. A gente sabe respeitar a posição do outro, não é? Sim. E essa posição do outro, ainda que ela seja contrária à nossa, ela faz eu refletir um pouquinho, né? Faz refletir pouquinho. Total. E esse pouquinho que eu reflito serve para, de repente, eu melhorar a minha percepção de mundo, porque ela nunca vai ser perfeita, né? Ela sempre vai ser a minha percepção. Isso que a gente faz aqui discutindo. Porque se eu não discuto, é muito fácil, vou voltar aqui a uma questão de futebol, é muito fácil ser corintiano dentro do parque, sabe, da quadra da Gaviões. É muito fácil ser
santista dentro da Vila Belmiro. É muito fácil eu ter uma opinião, sabe, eu discutir religião dentro da minha igreja, dentro do meu templo, porque ali eu não tenho ninguém que divirja de mim. O legal é eu poder fazer esse exercício de expor a minha opinião junto a diferentes, para que esse diferente me dê um outro ponto de vista e eu falo assim, putz, esse cara tem um pouquinho de razão. E aí eu vou construindo um outro caminho, né? Um outro caminho. Porque se a gente não mudasse nunca a nossa forma de pensar o mundo, a gente estava na Idade da Pedra até hoje, né? É interessante notar, eu concordo com o Kleber, porque a palavra espiritualidade, historicamente, ela vem com a carga da religiosidade, e aí cada um, dentro do seu dogma, enfim, tem sua resistência. E todo o esforço das empresas que têm colocado a espiritualidade ali no contexto é de ressignificar essa palavra, tirando ela da questão da religião. Mas não é fácil mesmo. É colocar as pessoas para pensar o ambiente a partir de impressões sutis, e não para falar a sua reza, não é isso. Então, é realmente difícil, porque a gente está aprendendo isso. As empresas que estão vivendo experiências assim, elas promovem encontros para debater ideias, na verdade, que não são aquelas objetivas e lógicas da organização, onde o ser humano manifesta ali os seus valores, os seus princípios, para se buscar essa conciliação, que é uma das formas de humanizar uma organização. Mas eu entendo, viu, Kleber? É muito difícil mesmo. Quando você fala, vou falar de espiritualidade, lá vem o cara falar de religião. Não, Não, enfim, e é um trabalho coisa, árduo. né? Uma outra coisa, Irineu. Como é que você pode conversar com uma pessoa partindo do pressuposto que ela quer refletir se ela acredita em uma verdade absoluta? Se ela acredita em uma verdade absoluta, não há reflexão, porque não há nada para fora da verdade. Isso vale para tantas coisas, né, Kleber? Vale para política. Porque tem muita gente que leva a política, tem muita gente que leva a política como se fosse uma religião, né? O cara abraçou aquilo como se fosse a verdade absoluta. Isso. E eu tenho feito em uma palestra nova que eu lancei, chamada Quem é Você na Engrenagem? E eu falo que nós somos mais do que o nosso currículo. Nós somos o nosso contexto espiritual, social, familiar, etc. e tal. Mas quando eu chego no tema espiritualidade, eu preciso falar para eles de uma maneira muito ampla, porque recentemente eu tinha uma religião vigente ali do dono, e eu pedi permissão. Eu vou tocar nesse tema, vou tocar desta maneira. Tudo bem para você? Kleber, ok. Mas já tem lugar que a pessoa diz, Kleber, é melhor não, é possível tirar? Então, quando você olha essa reflexão, não que eu não acho que deva falar, porque eu também acredito na espiritualidade, assim como vocês dois falaram. Mas eu não posso imaginar que as outras pessoas veem dessa mesma maneira. Então, é muito, muito delicado. Mas é um belo de um exercício. Eu, nos meus 42, 3 anos de rádio, falando com um público que eu não conheço, não sei quem é, no que acredita, qual é a dor, e sempre foi um esforço muito grande falar de fé e não falar de religião, sabe? Falar do ser humano sem falar de raça, mas é um exercício muito grande de unificar, sabe? Claro. Não é criar uma linguagem neutra, é falar com o coração do outro, falar com a alma do outro, e esse é um exercício diário, porque tem a cultura, tem as ideologias, e a gente está nesse caldo, a gente se trai também. Mas é um grande exercício importante para a gente fazer nos tempos de hoje, né? Boa. Vini Lombardi, vamos para a vinheta e vamos para a dica da semana. Dica da semana! Seja bem-vindo aqui na Dica da Semana. Aqui você vai ganhar muitas informações. Se você ainda não curtiu o programa, curte. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o 4 em Pauta e agora você vai ver a riqueza de conteúdo. Vamos começar a dica da semana com quem? Com a Ju. Ladies first, Ju. Olha, gente, Irineu, você tem que vir mais vezes, porque eles só colocam esse Ladies first quando você está aqui, meu querido. Venha mais, a gente sente sua falta. A minha dica da semana hoje é um livro de um grande amigo que eu estou relendo essa semana, que é o Fred Machado. O nome do livro É Possível Se Reinventar e Integrar a Vida Pessoal e Profissional. O Fred é de Jundiaí,
Eu entrevistei o Fred no programa de entrevistas que eu tinha, que era o programa Fala Caju, e eu estou relendo esse livro porque o Fred tem uma história de vida incrível. Ele teve um infarto aos 40 e poucos anos, ele estava em Harvard fazendo uma especialização e mudou a vida dele radicalmente, e aí começou a pesquisar sobre essa questão de balanceamento entre vida pessoal e vida profissional. Tem um pouco a ver com o que a gente falou hoje, de trabalhar menos ou trabalhar melhor, ou como fazer para isso daí mudar, e é uma dica incrível, livro do Fred Machado. Boa dica, Ju. Irineu, qual a sua dica da semana? Olha, eu não tinha dica, mas esse programa hoje ele foi tão direcionado para esse tema, não sei se eu consigo mostrar esse livro. Tem um livro... Perto da sua carinha. É só você falar que o Vini Lombardi põe na tela. Aqui, ó. O livro é O Coração do Negócio, é um livro que acabou de ser traduzido para o Brasil, é de um executivo, o Hubert Joly. Esse cara, ele foi o que reestruturou algumas empresas, por exemplo, a Vivendi, que é uma empresa de tecnologia francesa, a EDS França, mas principalmente quando a Best Buy estava na bancarrota, ninguém sabia o que fazer com aquilo, e o valor da ação caindo, aquelas milhares de lojas, ele foi o cara da reestruturação dentro dessa visão. O coração do negócio. O que é o coração do negócio? E aí isso é a dinâmica da nova gestão, as pessoas. Princípios de liderança para uma nova era do capitalismo. E é tudo isso que a gente falou hoje. É diversidade, é mais 50, é a tecnologia, como é que a gente cria empresa com propósito. E aqui, isso aqui também está numa dinâmica que não é só ele de gestão que está falando. A partir dos anos 70, a gente teve uma empresa, um capitalismo voltado para o lucro, por causa do Milton Friedman, aquele economista americano que dizia, olha, uma empresa só existe para dar lucro para acionista. Ele entendia que se desse lucro, tudo estava correndo bem. E a gente agora descobre que não estava correndo bem, então tem uma série de distorções. E esse é um dos grandes executivos, ele salvou a Best Buy dentro de uma visão de valorização das pessoas, de contemplação das pautas da atualidade, de entender questão climática, de entender sustentabilidade, de entender pauta identitária, de colocar todo mundo numa mesma página, porque isso é que gera produtividade. Uma vez que a empresa está feliz, com pessoas felizes, o cliente vai ser feliz, o fornecedor é feliz e, claro, vai gerar resultado para o acionista. Mas é pessoas, começa por pessoas e termina por pessoas. Então está aí, ó, O Coração do Negócio de Hubert Joly, foi lançado pela Sextante agora. Show de bola, obrigado. Aguinaldo, dica da semana. Minha dica da semana, hoje, 24 de agosto, hein? 24 de agosto é o dia que comemora-se não, né? Na realidade, é um fato histórico, dia que Getúlio Vargas, presidente do Brasil, se suicidou, né? Estava vendo isso aqui. Mas a minha dica da semana tem nada a ver com isso. São 2 filmes, na realidade, é uma série, um filme, muito legal. A primeira é 8 em Istambul, procura no Netflix, 8 em Istambul. O que fala 8 em Istambul? Ela vai mostrar exatamente como era o tratamento no Brasil, como que as mulheres eram tratadas no Brasil, porque é a forma com que se trata na Turquia. Você vai ver o tratamento homem e mulher na Turquia, é exatamente aquilo que a gente vivia nos anos 70 aqui no Brasil. Homem mandando, sendo grosso, mulher obedecendo, baixando a cabeça. E aí, quem sabe, assistindo esse filme, as pessoas começam a olhar um pouquinho mais para o espelho e percebam que não cabe mais isso, porque infelizmente ainda tem em alguns lugares um pouquinho de grosseria ainda, aliás, tem muita, de homens de uma geração, talvez da minha geração, de uma geração anterior à minha, com suas mulheres, com suas filhas, com suas pessoas ao seu lado, né? Então, e o outro que eu quero indicar é o filme chamado Kazaguchi, que tem na Amazon. Kazaguchi fala muito bem, de uma maneira assim, muito didática, sobre empreendedorismo e sobre os desafios que existem no mercado do crescimento. Porque uma coisa é você ser uma empresa familiar, outra coisa é você ser uma empresa familiar que cresce, outra coisa é você entrar no mercado aberto. Então, Kazaguchi, de uma maneira muito leve, te faz entender que o mundo está um pouquinho além daquilo que a gente enxerga aqui nas nossas 4 paredes. Legal. A minha dica da semana, quase nunca eu falo sobre livros e filmes,
mas a minha dica da semana tem a ver com o tema que nós conversamos hoje. É a dica de um filme que tem na Netflix chamado Um Senhor Estagiário. Um filme levíssimo de ver, um filme gostosíssimo de assistir, com atores fantásticos, mas que fala sobre esse conflito de gerações dentro do mercado de trabalho. E aí olhe para esse filme, para você curtir o filme, mas também para você ressignificar a maneira com que você enxerga o público mais jovem ou a maneira que você enxerga o público 50 a mais. Um ótimo filme, foi um ótimo programa. Muito obrigado, Irineu, por vir aqui. É sempre um prazer te receber aqui, porque, afinal de contas, aqui é a sua casa. Obrigado, Ju, pelo programa de hoje. Obrigado, Aguinaldo. Obrigado, pessoal do chat. Comenta, compartilha e até a próxima semana. Até a próxima! Quantos anos você tem, Clebão? Hã? Quantos anos você tem? Jovem, né? 28, né? Ah, então tá bom. Então, eu tô quase lá, que eu tenho 22. Tô brincando, eu tenho 44, Ju. Eu tenho 17. Põe isso no erro de gravação. Eu faço conta reversa. Querido, é só a coluna que tá aqui de 40, mas o resto... Você falou, inclusive, assim, nossa, não tenho mais idade para isso. O pessoal tem que parar de falar isso. Querido, vem carregar 2 neném aqui para você falar que você não tem mais idade para isso, porque você vai falar isso mesmo. Eu tenho 4, amor. Não chora para mim, não. Arruma outro colo. Estou falando de você, não. Estou falando do careca. Eu sou geração X. Eu sou geração X reversa. A minha conta é a tipo seguinte, celular, eu tenho 17. Né, Irineu? Tipo celular, você é geração X Plus, né? Eu tenho 17. Sério mesmo, quando eu fiz 40, eu comecei a contar um a menos, imaginando uma média. Falei assim, então eu fiz 17 em dezembro, então eu estou com 17, então eu sou um X, assim, eu estou talvez menos, sou um Z. É isso, então é o tempo que eu tenho para usar, é a envelhecência, né? Então isso faz parte desse cálculo que a gente tem do lugar. Bora lá. Vai. E essa pergunta, a gente até que pincelou ela lá atrás. Então, eu já vou fazer essa pergunta para o Aguinaldo, porque eu já quero polêmica. Aquele quadro lá só foi um papo intelectual. Agora eu quero saber de discórdia nesse programa. Aguinaldo, no futuro, trabalharemos menos? Essa pergunta vem da Juliana Menezes, de São Paulo. Obrigado, Ju. E aí, Aguinaldo? Kleber, se nós trabalharemos... Calma lá, espera a gente responder, não seja ansioso. Tá bom, espera um pouquinho só. Eu preciso fechar minha porta aqui. Vamos ter que voltar. Então faz o corte aí, Vini Lombardi.